Turma. Hoje aconteceu uma coisa comigo e eu pensei assim, eu vou, eu vou ter que falar no podcast. Você sabe que eu tô começando a achar que as coisas vão acontecendo para que vire conteúdo no nosso clubinho? Será que, será que é tudo sobre nós? Nada deles? Eu fiquei pensando nisso hoje. Porque é cada uma que parece duas. Eu, genuinamente, tem coisas que eu fico por crer. Eu falo, não é possível que um outro ser humano consiga fazer isso para que eu, aqui na minha vida, aprenda alguma coisa, uma lição, internalize alguma moral, sei lá. E aí eu tô começando a achar que é pra ser absurdo para virar conteúdo na internet. E pra gente poder, de fato, aprender, talvez? Tudo precisa ter uma moral, né? Tá complicado viver em 2025. Sabe a Maya Angelou, a escritora Maya Angelou? Tem uma frase dela, de uma das suas entrevistas, que ela diz: quando alguém te mostra quem é, acredite da primeira vez. E hoje eu me lembrei de uma historinha, como se fosse um provérbio popular. E não importa as coisas que a gente passa, eu acho que o que mais importa é analisar a vida à luz dele. Eu já falei em algum episódio aqui sobre isso, mas eu vou voltar a repetir. Pra mim, talvez, pode-se dizer assim, que é a história do sapo e do escorpião. Eu conheci ela no Gilmore Girls, num episódio em que a Lorelai tá discutindo com a mãe. E no meu caso, novamente, nós estamos no mesmo ponto, amizades. E a história é mais ou menos a seguinte. Tem um sapo que vive no rio dele, muito feliz. Ele tá num dia, inclusive, em que a temperatura da água tá ótima. Ele tá numa época da vida dele muito feliz, prezando pelo seu... Ah, eu vou chorar. Tá. Ele tá numa época da vida prezando pela sua independência, pelo carinho que ele tem com a natureza, pelo contato com a água, pelo contato ali do território. Não há nada de ruim ali perto. Nada mesmo. Ele tá completamente isolado, feliz, conseguindo fazer as coisas de sapo dele. Até que ele escuta na margem do rio, assim, enquanto ele tava nadando, pulando, feliz, uma figura, alguém, ele não sabe direito quem, chamando: sapo, sapo, sapo. E aí o sapo começa então a caminhar em direção daquele som. E durante o nadar dele ali para essa margem, ele pensa: deixa eu ir devagar, né? Porque vai que pode ser alguma coisa ruim e que eu sofra por algo. E no meio da travessia ele vai falando assim: não, também, né? Se alguém estiver passando por alguma coisa ruim, eu posso ajudar. Só que quando ele chega na margem, ele vê que é só um escorpião, gritando. E aí o escorpião fala: ô sapo, eu tô te chamando há um tempão, meu. É que, pô, eu preciso ir lá pro outro lado do rio. Me ajuda aqui, preciso muito. E o sapo volta para aquele estado de autocuidado e olha pro escorpião e fala: eu não vou me aproximar porque você é um escorpião, você vai me picar. E aí o escorpião fala: sapo, eu tô precisando ir lá pro outro lado do rio. Você acha que eu vou te picar? Se eu picar, você vai morrer nós dois aqui no rio. Eu não sei nadar. Só você pode me levar nas suas costas ali do outro lado do rio. Só você pode me levar nas suas costas ali no rio. Acrescento eu, Bruna Martioli. O sapo, ele tem todas as dimensões do rio. Ele consegue nadar, consegue pular, sabe? E conhece as águas como ninguém. Então, realmente, pro escorpião, sei lá, pegar um barquinho, pegar uma folhinha, pegar qualquer coisa e tentar ir sozinho, vai ser mais difícil, né? Então é mais fácil chamar o sapo e ir nas costas dele. E aí o sapo pensa um pouco e
chega à conclusão de que é verdade. O escorpião, ele não vai picar o sapo, porque senão os dois vão afundar. E adivinha o que ele faz? Ele fala, sobe aí nas minhas costas então. E aí ele começa a nadar e levando o escorpião, de fato, para outra margem do rio. E eles até conversam. Falam sobre a temperatura da água, do sol que tá bonito, que dia bom, que bom tá vivo. Até que o escorpião vai lá e pica ele, no meio do rio. E poucos segundos antes dos dois afogarem, o sapo pergunta pro escorpião: Escorpião, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. E sabe o que o escorpião responde? Porque é a minha natureza. Quando alguém te mostrar quem é, acredite da porcaria da primeira vez, pelo amor de Deus. Sabe que eu acho, em 2025, prometo que o áudio não vai ser longuíssimo, mas eu achava em 2025 que era uma coisa já batida esse rolê de você ficar olhando pra vida do outro, de você ficar gorando a vida do outro. Sabe aquela coisa que a gente vê, sei lá, nos filmes, na literatura, na música? A gente vê de tantas formas, no teatro, na televisão. Em todos os lugares, todo mundo já mostra pra gente, olha, não fica gorando a vida dos outros, porque daí você atrasa a sua. Todo mundo sabe disso. Que quanto mais você olha pra grama do vizinho, mais você atrasa o crescimento da sua grama. Porque o tempo que você tá ali, prestando atenção na maldita da vida dos outros, você aí na sua vida não vai pra frente, oh meu Deus do céu. Você sabe, todo mundo sabe. Gente, eu acho que é papo que a gente não devia mais ter em 2025. É uma coisa tão óbvia. Mas sapo, escorpião. Sapo, escorpião. A natureza do sapo é uma, a do escorpião é outra, né? Quando alguém te mostrar quem é, acredite da primeira vez. A Maya Angelou, inclusive, é a escritora do Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Eu conheci a Maya Angelou, na verdade, pela Oprah Winfrey. Elas são, pra mim, assim, duas figuras de caráter, feminilidade, resistência, arte, tudo. Eu no meu processo de aprendizagem do inglês, eu ficava muito tempo vendo no YouTube entrevistas, aí eu anotava palavras que eu não conhecia. E pronto, tem algumas coisas no inglês delas que até hoje eu preciso parar as entrevistas e prestar atenção, mas o fato é, eu gostava muito de ouvi-las, eu gosto muito de ouvi-las. E a Maya, sobretudo além de ser escritora, ela fala muito sobre identidade. Eu acho tão bonito isso. E quando ela fala sobre identidade, ela mistura a identidade com dignidade. E aí ela diz que para você ser uma pessoa íntegra, conhecer a si próprio, ter a sua própria identidade, na análise dela, numa dessas entrevistas, ela diz que você precisa ter um caráter, uma dignidade inegociável. E quando ela vai falando sobre isso, ela começa também a falar no meio do discurso, eu tô lembrando e comentando, ela começa a lembrar no meio do discurso, a falar no meio do discurso sobre a generosidade, sobre a firmeza dos nossos olhos. Ela vai falando também sobre o livro dela e pronto, é um livro assim de poder, de coragem, de resistência, avassalador. É um convite mesmo pra gente observar a vida, observar o outro, as dores, as resiliências, as pressas. E eu acho que, sobretudo, o que a Maya mais me ensinou na vida, eu tô realmente emocionada porque falar da Maya é uma coisa muito significativa pra mim. Ela foi uma autora que eu conheci
e que eu fiquei com ela um tempo, assim, numa espécie de encontro. Ela precisava me mostrar coisas, por isso que quando eu tô numa situação delicada, acho que eu volto, eu recorro a ela, porque ela vai mostrando pra gente que a gente tem essa tendência sempre de automatizar, de justificar as atitudes das pessoas, porque a gente até dá desculpas, né? Ah, não, que fulano tá sob pressão, tá num dia mal, não quis dizer o que disse, essas coisas. Mas conforme a gente vai vivendo a vida assim, insistindo nessas desculpas, a gente começa a fechar os olhos pro que é óbvio. O comportamento das pessoas é a janela do caráter delas. Quando alguém se revela, as escolhas são dessa pessoa. Quando alguém age de determinada forma, é porque não quis agir de outra. Acreditar nas pessoas da primeira vez não é falta de empatia, não é dureza no coração. Se o sapo tivesse olhado qual que é a natureza do escorpião, ele vai te picar, sapo. Como é que você não pensou nisso? Você pensou ainda. O pior é que você pensou. É além da ingenuidade. Reconhecer a natureza das pessoas. Eu sei que é uma coisa até auto-julgamento, né? Mas tem coisas, e aí você e eu aqui, numa conversa bem não falada, na sutileza, nas entrelinhas do episódio, a gente sabe que cada gesto carrega uma verdade. Assim, eu tô assumindo um compromisso público. Verdade, aos pouquinhos eu tive que aprender, mas eu acho que tô começando a entender melhor. A não romantizar mais tanto as pessoas, a não acolher tanto, a não receber tanto, a não ser tão genuína. É muito ruim falar sobre isso dessa forma, mas aí a gente vira o sapo. A gente sabe dos perigos e aí a gente vai lá, coloca o escorpião nas costas. E todo mundo morre afogado. Não existe menos com menos. Não existe mais com menos também. Ou é todo mundo mais, ou é todo mundo zero. A gente idealiza muito as pessoas, eu acho que é porque as relações, eu digo no trabalho, nas amizades, nos namoros, na vida, na carreira, na cabeça, porque somos seres luminosos. Eu acho que quando você consegue genuinamente confiar na vida, ter esse olhar ingênuo do sapo, pô, a vida é tão bela, a vida é tão bonita, nada vai acontecer de ruim. Olha, eu tô aqui na água mais perfeita, no lugar mais perfeito, no jardim mais perfeito, na margem mais bonita. Por que um escorpião iria vir aqui e me picar? Por que não? Por que não? Quando alguém te mostrar quem é, acredite da primeira vez. E eu vou acreditar daqui também. Beijinho, turma.